Bom dia, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Olha eu aí de novo com vocês, para a gente refletir sobre o Evangelho transformador e gracioso de Cristo, e para deixar registrado nessa internet de meu Deus, que existem pessoas que amam o Evangelho e que querem passá-lo e falar sobre ele como único meio de encontrar a Deus através da figura de Cristo. E hoje, especificamente, eu quero falar com aquelas pessoas que estão vendo os vídeos e professam a mesma fé que eu, que é a fé que Cristo Jesus é de fato o Filho de Deus e é sim a personificação da graça através de sua morte e ressurreição na cruz. E eu quero falar de um problema que vejo nos dias de hoje. Provavelmente eu já falei e dei alguma ideia em vídeos anteriores, mas hoje eu quero falar especificamente desse tema para que ele sirva de alerta para aqueles que amam a Deus e querem fazer a vontade dele nesse mundo que cada vez mais tem desprezo pela sua vontade, que é a secularização da nossa fé. E eu pensei nesse tema depois de ter visto uma pregação na internet do pastor Leandro Vieira, da igreja Família dos que Creem. Inclusive eu vou deixar o link dessa pregação na descrição do vídeo. E ele fala exatamente como, infelizmente, a fé cristã vem se moldando segundo as filosofias e preceitos desse mundo que despreza a fé cristã. E pensando nesse tema, eu queria ler com vocês lá em Romanos 12, no versículo 2, um versículo bem conhecido do pessoal que frequenta igrejas, ou até daqueles que não frequentam, porque de fato ele é um versículo bem falado, que é esse aqui: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem, tem algumas versões que falam, não vos conformeis com esse mundo, não se conforme com esse mundo. Para quem não sabe, Paulo, ele estava falando aos convertidos de Roma, que muitos deles eram judeus, que moravam em Roma, e muitos romanos que vieram a se converter ao cristianismo pela pregação do evangelho naquela cidade. E um dos problemas retratados por Paulo era aquela visão judaica de que ao longo das eras as pessoas iriam por osmose conhecer a Deus, e então como iria haver essa natural acepção daquilo que era falado na palavra de Deus, não era necessário ter algumas indignações com práticas que aquele povo daquela época praticava, mas que acontece nos dias de hoje também. E assim como naquela época, hoje temos uma comunidade de pessoas que professam o evangelho, mas infelizmente não se atentam aos absolutismos que o evangelho exige, às sólidas normas e as sólidas vontades expressas por Deus na palavra dele, e cada vez mais buscam adequar costumes que não têm nada a ver com a fé cristã, para que isso soe cada vez menos dolorido aos ouvidos daqueles que ainda não acreditam na fé cristã. Eu acho válido esse sentimento de querer passar o evangelho de Cristo de uma forma que chegue aos corações, mas é muito importante ter em mente que isso é algo impossível, porque quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo, que testifica de Cristo através das Escrituras, através de suas obras que ficaram registradas para nós na palavra de Deus,
e que até hoje são os nortes e o meio pelo qual conhecemos a Deus e nos reconciliamos com Ele. A palavra religião vem de religar, então a gente está sendo religado novamente a Deus através de Cristo, ainda que a palavra religião também tenha uma conotação negativa nos dias de hoje, pela insistência em dogmas, ao invés de focarmos na graça e na misericórdia que Deus nos ensinou a viver. E como é o Espírito Santo que faz esse trabalho, é o Espírito Santo que convence do pecado e do juízo, a nossa função como evangelistas, como pessoas que amam a Cristo e amam o Evangelho, é cada vez mais falar dos absolutos de Deus, que não se negocia a vontade de Deus, porque a soberania de Deus, ela é o nosso norte, e que nós, ao olharmos os nossos problemas, os nossos dilemas, os nossos pecados, temos que nos adequar à vontade de Deus e negar a nossa própria vontade a favor da vontade de Deus. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, eu não vou lembrar quem foi que falou, mas ela fala, eu até postei nas minhas redes sociais, que ela fala exatamente assim: eu me juntei a Deus contra mim mesmo. E é essa a visão daqueles que amam o Evangelho que deve ser feito, deve ser o direcionamento. E a partir do momento que a gente entende que os absolutos de Deus, eles são inegociáveis para a fé cristã, a gente também tem que viver os absolutos de Deus. Não vai ser fácil porque a nossa carne tende ao pecado, mas ela é necessária para aqueles que querem de fato estar perto de Deus. Por quê? Porque o Evangelho, ele cobra renúncia, ele cobra mudança, ele não cobra adequação. A gente vai se moldando para chegarmos numa síntese em comum. Não, o Evangelho, ele é absoluto em suas propostas, porque ele é a vontade de Deus e Deus nos criou para seguirmos a sua vontade. Veja, Deus criou o Jardim do Éden para Adão e Eva e toda a humanidade que viriam após eles, mas foi justamente essa vontade de mudar a palavra de Deus, essa vontade de sobrepujar, de conseguir adequar a sua vontade à vontade de Deus. Por que eu não posso saber de tudo? Por que eu não posso comer desse fruto? Por que Deus é melhor do que eu? E Ele sabe dessas coisas e eu não sei. É justamente esse sentimento de adequação. Eu posso servir a Deus, mas tem algumas coisas que Deus não precisa mudar na minha vida. Não é isso. E a gente sabe qual foi a consequência desse sentimento. Então nós, em uma era relativista, como já falei mais de uma vez em meus vídeos, nós temos que ser os que estão com o pé firme e que acreditam que sim, existem premissas, existem princípios cristãos que não são negociáveis e que a gente não pode se conformar com este mundo. E é exatamente com essa não conformação que Deus pode agir através de nós, para que pessoas que muitas vezes necessitam, mas ainda não conseguem enxergar essa necessidade, possam ver que é através dessa batida de pé, dessa fé, a gente consiga ajudá-las a de fato serem transformadas pela graça de Deus. E todas as vezes que a gente tenta adequar o Evangelho às nossas vontades que tendem ao pecado, a gente enfraqueja e a gente fala que o Evangelho não é forte o suficiente para a transformação de vidas, sendo que ele é forte o suficiente. Aliás, ele não é forte o suficiente, ele é a única opção para a mudança de vida, a mudança que alcança de fato mudanças reais, ainda que não sejam refletidas de formas financeiras ou coisas que a gente espera nessa vida, mas ela é profunda. Essa mudança que o Evangelho traz, ela é a volta da criatura junto ao seu Criador, trazendo essa harmonia de relacionamento. E é exatamente isso
que ao tentarmos adequarmos o mundo ao Evangelho de Cristo, a gente acaba atrapalhando mais do que ajudando. Pense nisso, foque no absoluto de Deus. Talvez eu não seja a melhor pessoa para expressar esse sentimento. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui no link, ele se aprofunda muito sobre a filosofia do século XX, qual que foi os problemas desses pensadores e por que eles pensavam aquilo. E quando você coloca em contraste pensamentos de humanos e as consequências desses pensamentos e os pensamentos de Deus e a consequência desses pensamentos, vontade e soberania, você vai entender porque o Evangelho não pode ser modificado e, além de tudo, que é Ele a única solução e o único caminho para a real mudança das pessoas que necessitam. E isso é pela fé. Cabe a nós falar do Evangelho, viver o Evangelho e orar para que Deus coloque no coração daqueles que têm resistência para abrirem o seu coração ao Evangelho e entenderem que nada do que foi produzido na filosofia humana, nada chega aos pés da grandiosidade e da harmonia entre um Criador e sua criatura, não da base da força, não da base do constrangimento, mas na base do amor, do sacrifício, morte e ressurreição. Fique com Deus, vejam esse vídeo, arrumem um tempinho para vocês verem, vale a pena e Deus abençoe sua vida.